Jesus ele fala em parábolas, ele estava pregando em parábolas, os seus apóstolos no meio do povo, mas hoje ele nos dá um entendimento. Pode sentar, irmãos. Hoje ele dá um entendimento. O campo quer dizer o reino de Deus. E o tesouro é a salvação, a coroa da vida. Então ele diz que também no reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Ele não falou para os outros, com medo que alguém fosse lá pegar. Mas ele trilhou o caminho. E pelo gozo dele, ou seja, pela alegria dele, para conseguir esse tesouro que ele muito almejava, ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha. E comprou o campo. Porque ele não conseguiria acessar aquele tesouro sem ter acesso ao campo. A gente não consegue acessar o tesouro da vida, a salvação, se a gente não chegar até Deus. Não tem como tu pegar a coroa da vida, tu ser salvo, se tu não chegar primeiro em Deus. Jesus ele disse que aquele que não morrer e não nascer de novo não vai ao céu. Ele pegou uma criança e disse que quem não for semelhante a essa criança jamais entrará no meu reino. Então a gente tem primeiro acessar Deus. Mas para acessar Ele, nós temos que seguir o que Ele nos ensinou. E aqui a palavra fala que o homem ele abriu mão de tudo, ele vendeu tudo que tinha. E como é difícil a gente abrir mão de tudo. Não, pastor, mas eu abri. Eu estou lá, o tempo quando tem o culto lá, quando dá eu vou. Mas Deus ele não quer que tu vá quando dá. Ele quer que tu sempre esteja ali. Que tu bote Ele em primeiro lugar. Ah, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas também está minha família, está meus amigos, está meu trabalho, está os eventos que eu vou. Então Deus não está em primeiro lugar. E com Deus é tudo ou nada. Eu costumo comparar que a nossa fé tem que ser como um pódio de Olimpíada. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Depois vem nossa família e depois vem nós. Porque nós somos a criação de Deus. O Senhor lá em Gênesis ele disse: façamos o homem à nossa semelhança. O homem e mulher, a nossa semelhança façamos. Se eu não me amar, como eu vou amar Deus se eu não amo o que Ele criou? Então eu tenho que amar. Mas eu tenho que saber que há um pódio. E nesse pódio, o primeiro lugar é Deus. Se a gente for olhar um pódio de uma corrida, de uma competição, o primeiro lugar é o mais alto. Depois vem o segundo, um pouco mais baixo. Depois vem o terceiro. Deus ele está no mais alto. Se eu não colocar ele lá em cima, ele não está em primeiro lugar. E Jesus ele disse: para vós deixo 2 mandamentos. Em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração. Em primeiro lugar na tua vida. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Mas como eu vou botar Deus em primeiro lugar se eu coloco tudo junto com Deus? Não, mas eu sei que Deus está em primeiro lugar. Mas daqui a pouco aquele amigo que me ajudou na hora que eu mais precisava, ele está lá junto com Deus. Não, Deus é importante, mas esse é meu irmão de fé. Está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas hoje eu não posso ir no culto porque eu tenho que limpar minha casa. Vou receber visita. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas hoje eu estou cansado para ir na igreja. E aqui a parábola ela diz que para alcançar o tesouro eu tenho que primeiro alcançar o lugar, o campo, ou seja, a casa de Deus. Mas para isso eu tenho que fazer um esforço. Esse homem ele vendeu tudo quanto ele tinha. E eu preciso me despojar de tudo. Do meu orgulho, da minha vaidade. Porque a humildade é o que Jesus preza. Não, mas eu sou humilde. Mas se não me dá lugar, oportunidade hoje, não vou mais. Porque tem humildade. Se não tiver oportunidade hoje, glória a Deus que eu fui na casa dele, eu recebi a oração, que eu escutei a palavra e aprendi. Mas tem muita gente que, não, se eu for na igreja eu não tive oportunidade. Eu vim lá de Porto Alegre, lá de Esteio. Mas eu vim para visitar. Se eu não tivesse oportunidade hoje, eu ia vir tão alegre quanto eu vim, eu voltaria. Porque eu vim para buscar Deus. O pastor chegou e disse: pastor, traz a palavra. Amém. Mas eu vim para buscar Deus, para ver os irmãos, para ver o pastor, ver a minha mãe, para ver principalmente Deus. A oportunidade é consequência.
mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muita gente diz, mas como que um camelo vai passar num buraquinho de agulha desse tamanho? Porque às vezes a gente tem que ir na história bíblica para entender. Lá em Israel, no muro tinha um buraco, uma rachadura, onde os comerciantes passavam. Essa abertura chamava-se agulha, buraco de agulha. Quando os camelos chegavam cheios de ardor, com vinho, com diamantes, com pérola preciosa, os tapetes mais importantes que tinha para vender lá para os ricos, chegava ali para poder passar naquele buraco do muro, o comerciante tinha que tirar tudo de cima do camelo, as pedras preciosas, as roupas de marca, lá os tapetes bonitos, e tinha que fazer o camelo se ajoelhar e passar. Quando chegava do outro lado do muro, eles pegavam as coisas e colocavam em cima do camelo. O que Jesus queria dizer quando ele falou, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha? Que ele referiu ao buraco desse muro e ao que os comerciantes faziam. Se eu não me despojar de tudo, se eu não me humilhar perante Deus, não me ajoelhar, colocar o meu joelho no chão, de nada adianta. Eu tenho que ser como o camelo do comerciante, que para passar naquele muro, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que tirar tudo que eu carrego de valor. Ah, mas talvez o meu valor vai ser a minha casa. Eu tenho que esquecer. O Senhor diz que a gente deve focar no tesouro do céu, onde a traça não consome e o ladrão não mina, porque lá o ladrão não entra. O problema é que muita gente está preocupada com as coisas do mundo que são passageiras. A pessoa morre e não leva nada. Até a roupa fica. Do pó viemos ao pó voltaremos. E na volta do Cordeiro, nós vamos acordar do sono para ser julgados pelas nossas obras. O Senhor Jesus, ele disse que eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvar. Eu vim para ensinar e mostrar o caminho. Quem vai julgar vai ser a minha palavra. Porque eu ensinei, eu deixei escrito. Quem quiser me siga. Pega a sua cruz e me siga. O mundo me odiou. Também vos odiará. Quem faz o que eu faço, o mundo não gosta. Então tem que fazer para o Senhor. Eu não posso fazer para o mundo. Eu quero fazer para agradar. Então, quando ele se despojou de tudo, ele se despojou aquilo que era importante para ele. Imagina, ele vendeu a casa dele e comprou um campo. Se a gente trazer para a forma literal, o campo não tinha casa. Ele ficou sem teto para morar. Até ele construir. Mas ele não pensou, não vou ter nem onde dormir na minha cabeça. Eu vou vender a minha casa porque eu preciso de dinheiro para comprar o campo. E quando eu comprar esse campo, eu vou pegar esse tesouro e com esse tesouro eu vou comprar tudo que eu quero. Assim tem que ser nós na presença de Deus. Senhor, eu abro mão de tudo. Porque quando eu tiver mão desse tesouro, lá na tua casa eu estarei contigo. Lá na tua morada não existe tristeza, não existe choro, não existe dor. E eu tenho que olhar para isso e não olhar para o lado e nem para trás. Esse homem, quando ele vendeu a casa dele, ele não pensou em nada, ele só queria o campo e o tesouro. Para pegar o tesouro, ele tinha que acessar o campo. E ele olhou, a única coisa que eu tenho que eu posso fazer dinheiro é a minha casa, eu vou vender. Mesmo que eu fique sem teto, eu não tenho onde dormir. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, tu vai passar por sacrifício. Tu vai ter que fazer escolhas. Muitas das vezes, as escolhas amargas.